Ladrões que aterrorizavam comerciantes do plano piloto são presos depois de furtarem loja na Asa Sul. Escolas de samba do DF se unem para criar nova liga e planejam retorno dos desfiles para 2022. Preço do combustível volta a subir no Distrito Federal. E mais, Autódromo de Brasília é aberto para ciclistas. Uma boa noite, eu sou o Rodrigo Miranda e seja muito bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição desta terça-feira de carnaval que está entrando na sua casa agora. A Polícia Militar prendeu uma dupla que furtava lojas no plano piloto. Os ladrões foram localizados depois de furtarem bicicletas que juntas valiam mais de R$100 mil. As imagens de segurança da loja registraram o momento exato em que um dos bandidos que estava de bermuda e casaco furta uma bicicleta. Poucos minutos depois, a Polícia Militar flagrou a dupla em cima do telhado do comércio, pronta para fugir com os objetos. Esse outro vídeo mostra os policiais tentando achar os criminosos. Durante a perseguição, os dois adolescentes se esconderam numa pizzaria na mesma quadra. Eles só foram apreendidos depois que o dono da pizzaria abriu a loja. Os dois foram achados com um ferro e uma escada que usaram durante o crime. Além disso, 2 bicicletas no valor de R$110 mil também estavam com os envolvidos. Os ladrões foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e vão responder por furto. E você aí de casa já sabe, né? Você faz parte do Band Cidade, segunda edição, então pode comentar sobre as reportagens ou mesmo mandar sugestões. Basta não esquecer de colocar o seu nome e a sua cidade. Anote o nosso WhatsApp aí, está na sua tela, ó, é o 999769204. E com esse QR Code que está aqui embaixo, ó, você consegue adicionar o nosso número imediatamente pelo seu próprio celular. Só apontar e mandar a mensagem para a gente. As escolas de samba mais tradicionais do DF se juntaram para criar uma nova liga carnavalesca. A intenção é voltar com os desfiles no ano que vem. O grupo de escolas de samba é formado por agremiações tradicionais com pelo menos 30 anos de atividade no DF. Com a nova formação, a ideia é retomar os desfiles em Brasília já no próximo carnaval. A gente sempre entendeu que o desfile em Brasília, que acontece desde 62, ele acaba sendo feito principalmente pelas escolas mais antigas, né? Então a gente entende que a nossa demanda é diferenciada e que com uma nova entidade que nos represente, a gente possa ter um diálogo mais aberto com o governo do Distrito Federal. Atualmente já existe uma Liga Geral com 21 escolas de samba aqui na capital federal. A ideia é formar um grupo menor só com aquelas que possuam melhores colocações nos rankings dos carnavais da capital. Já são 5 escolas de samba que fazem parte dessa nova liga e outras 3 estão em fase de negociação. Já fazem parte da chamada Liestra, Liga das Escolas de Samba Tradicionais, a ARUC, Acadêmicos da Asa Norte, Império do Guará, Capela Imperial de Taguatinga, Candangos do Bandeirante. Ainda poderão fazer parte do grupo a Bola Preta de Sobradinho, a Águia Imperial de Ceilândia e a Mocidade Independente do Gama. Essas escolas que se enquadram nesse primeiro item, são os 30 anos, elas podem vir, desde que sejam ligados à Liga, né? E aí pode entrar na Liestra. As apresentações das escolas de samba foram canceladas em 2015 por falta de financiamento público. De lá para cá, as escolas não conseguiram fechar parcerias privadas para viabilizar os desfiles. Agora, parece brincadeira de mau gosto, mas infelizmente não é. O preço do combustível voltou a subir no DF. Vamos agora falar com o repórter Alex Guzmão, que está aqui com a gente. Boa noite, Alex. E de qual valor que vai ser esse reajuste? Boa noite, Rodrigo. Pois é, falar de aumento de preços de combustíveis numa terça-feira de carnaval, um carnaval mesmo sem folia, realmente é uma notícia que a gente não gosta de dar. Mas fazer o quê? De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, dos distribuidores, dos postos de gasolina e também dos derivados, a gasolina vai estar mais cara nas bombas dos postos de combustíveis a partir desta quarta-feira, 10 centavos. Esse ajuste, de acordo com o sindicato, esse aumento é de acordo com o ajuste que precisa ser feito na cobrança da alíquota do ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados e também pelo Distrito Federal em cima do preço dos produtos que são comercializados, no caso aí, o combustível, né? E 2021 está muito pesado para o motorista com relação
ao preço do combustível, seja o motorista particular ou aquele que depende do carro para ir trabalhar, e também os profissionais, taxistas, motoristas de aplicativo. Isso porque só em 2021 a Petrobras já reajustou o preço da gasolina 3 vezes e do óleo diesel em 2 vezes. O aumento está pesado aqui no Distrito Federal. Nas bombas, a gasolina já está 5,5% mais alto o preço do litro da gasolina aqui no DF, e com relação ao diesel, esse aumento só em 2021 já é de 3,5%. A nossa equipe ouviu o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados, né? Ele fala sobre esse peso dos tributos no preço dos combustíveis e explica também esse ajuste agora em razão dessa questão do ICMS. Vamos ouvir. Devido a esses aumentos, os preços na bomba de gasolina do Distrito Federal acabaram aumentando o preço médio. Com isso, a Secretaria de Fazenda publicou hoje, dia 16, a nova pauta de arrecadação de ICMS. Isso provocou, juntamente com o etanol anidro, um aumento de aproximadamente 20 centavos para o revendedor, ou seja, os postos de gasolina. E atenção, você que é dono do carro, não precisa apenas preocupar com combustível, viu? Vence na próxima semana a primeira parcela ou a cota única do IPVA. Os donos de carros com placas de final 1 e 2 devem pagar a parcela até segunda-feira, dia 22. Na terça-feira é a vez das que terminam em 3 e 4. Placas com final em 5 e 6 vencem na quarta-feira. Na quinta, em 7 e 8 e na sexta-feira, placas terminadas em 9 e 0. Este ano, o GDF voltou a enviar boletos para os contribuintes. Em 2020, a medida chegou a ser suspensa, mas foi retomada. Mesmo assim, quem precisar emitir o boleto pela internet, basta acessar o site fazenda.df.gov.br. Operação Carnaval 2021. Nos últimos 4 dias, a Polícia Militar flagrou 703 motoristas bêbados dirigindo pelas ruas da capital. Os flagrantes aconteceram entre a noite de sexta e a manhã desta terça-feira, durante a Operação Carnaval 2021. Além de autuar os motoristas bêbados, a Polícia Militar apreendeu também 15 armas de fogo e recolheu comprimidos de êxtase, porções de cocaína e maconha. Para tentar diminuir os altos índices de multas por embriaguez ao volante, o Detran está fazendo uma campanha de conscientização em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. O Departamento de Trânsito vem planejando uma série de ações de educação e de fiscalização para coibir essa prática, principalmente no período da tarde, para conscientizar as pessoas, e no período da noite, da madrugada, com ações de fiscalização para retirar esses condutores de circulação e assim a gente ter um trânsito mais seguro no DF. No ano passado, 2.107 motoristas tiveram as carteiras de habilitação suspensas em todo o Distrito Federal. Desse total, 1.536 sofreram a punição por estarem dirigindo bêbados ou drogados, número que corresponde a quase 73% dos casos de suspensão de habilitação. O Detran reforça que o motorista que dirige embriagado representa um perigo para a sociedade. O condutor que insiste em consumir bebida alcoólica e assumir a direção veicular em seguida, coloca em risco não só a si próprio, mas todos os usuários do trânsito, pois a sua visão, seus reflexos e principalmente a coordenação motora fica muito prejudicada. Dirigir bêbado é considerado infração gravíssima. A pessoa autuada deve pagar multa de R$ 2.934 e não pode dirigir por 1 ano, além de ter o carro retido. Em caso de reincidência no período de até 1 ano, a multa sobe para R$ 5.869 e o motorista perde o direito de dirigir. O GDF espera receber na semana que vem mais 100 mil doses de vacina contra a Covid-19. Amanhã, governadores se reúnem com o ministro da Justiça, Eduardo Pazuello, e o ministro da Saúde, no caso, Eduardo Pazuello, para discutir justamente isso, o cronograma de entrega das vacinas nos estados. As informações com o repórter Eric Mota. Olá, boa noite. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve se reunir amanhã com os governadores para debater as situações referentes à vacina contra a Covid-19. Os governadores também querem saber se o governo federal vai ajudar a financiar as UTIs em 2021, semelhante àquilo que fez em 2020. Outra pergunta, agora voltando à questão da vacinação, é referente à vacina russa Sputnik. Os governadores querem saber: essa vacina, como está a papelada dela, como está a avaliação referente à possibilidade de aplicação da vacina Sputnik, que é a vacina russa que está sendo fabricada aqui em Brasília, inclusive
no laboratório da União Química. Os governadores querem essa resposta e hoje o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, deu uma outra resposta que também está sendo muito buscada, não apenas pelos governadores nesse caso, que é referente, Rodrigo, sobre a questão da imunização, uma vez que tem estados e municípios já alegando falta de insumos, falta de vacinas contra a Covid-19, como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. O que o presidente falou? Que, na verdade, o governo já tem dinheiro, tem 20 bilhões de reais prontos para serem investidos em compra de vacina, mas que o que está faltando agora é vacina no mercado internacional, isso porque a demanda, a procura está muito grande, o governo não está conseguindo comprar. Bem, para acalmar aí, portanto, os governadores, apresentar um prognóstico positivo, o ministro Pazuello deve falar isso, né, trazer essa explicação do porquê está faltando e trazer um outro prognóstico que ele já deu na semana passada no Senado Federal. Ele tende a falar que o Brasil vai produzir 30 milhões de imunizantes todos os meses a partir de março e que isso, portanto, deve abastecer aí a imunização nacional, que, segundo o Pazuello, inclusive contrariando o próprio Plano Nacional de Imunização divulgado pela pasta que ele chefia, ele diz que a imunização nacional vai ser toda liquidada ainda em 2021. O Plano Nacional de Imunização diz que nós entraremos em 2022, finalizando ainda a imunização nacional. Bem, por enquanto é isso, seguiremos de olho e qualquer novidade eu volto a acionar aqui, eu volto para você aí no estúdio. Carros estacionados, estragos de chuva, obras, tudo isso tem prejudicado a vida dos pedestres de Vicente Pires. Nossa equipe foi até lá acompanhar de perto toda essa situação. Não é fácil andar pelas calçadas de Vicente Pires. A Antônia sempre pratica o exercício matinal, mas para caminhar pela cidade tem que ser no meio da rua mesmo. É muito difícil, né? Você vê que a gente tem que andar na pista porque não tem calçada suficiente para você caminhar, né? Tem um pedacinho e outros não. Então é difícil. Aqui é difícil para todo mundo, né? É difícil para cadeirante, é difícil para pedestre que anda, né? Buracos, pedras e carros estacionados. A saída desse condomínio na Rua 8 tornou a vida dos moradores mais difícil. O seu João precisa limpar a área todos os dias para que os carros possam sair e entrar no local. Muito idosos aqui dentro que depende de uma boa calçada, né? E infelizmente eles fazem isso aqui e não voltam mais para arrumar. Nós já arrumamos isso aqui várias vezes, mas a chuva vem e tira, né, cara? Então, infelizmente, aqui está sem possibilidade de entrada e saída de veículo. A administração disse que vinha consertar já 2 vezes, mas nós estamos esperando ela aparecer. Vai que ela aparece esse ano ainda. Cansado da situação, o Gilberto procurou a equipe do Band Cidade e denunciou o problema. Ele conta que o descaso prejudica a acessibilidade de quem passa pela região. Dificulta bastante para os cadeirantes e pessoas com dificuldade, porque eles têm que andar na rua, as nossas ruas não dão segurança, então é muito difícil andar em Vicente Pires. Esse especialista destaca que esse é um problema crônico em várias cidades do DF. Em várias cidades nós encontramos essas atitudes de estacionar sobre a calçada e de invasão da calçada, tirando a oportunidade do pedestre de ter uma locomoção segura. Isso demonstra que há muito tempo não se tem uma política para pedestre aqui no Distrito Federal. Estamos colocando em risco a integridade física do pedestre com essas ações. Essa não é a única dificuldade que os moradores de Vicente Pires enfrentam. Nessa época de chuva, o alagamento das ruas é comum na cidade. Há quem leve para o bom humor, como esse homem que pegou uma boia, uma vara e partiu para a pescaria. Dificulta 1000% quando está chovendo, porque você tem que andar dentro da água e aí você corre o risco de ser atropelado. Os veículos jogam água, joga água, não tem respeito, e aí a gente fica 100% prejudicado na época de chuva. Em nota, o Detran informou que os estabelecimentos comerciais não podem pintar ou demarcar vagas sem autorização do órgão de trânsito. Lembrando que a multa para quem estaciona em cima de calçada é de R$ 195. Isso aí é um problema tanto de fiscalização oficial como de consciência das pessoas. Onde há educação, isso não acontece. E atenção, passageiros, amanhã o horário de abertura do metrô vai ser antecipado. Apesar de ser ponto facultativo, até as 2 da tarde os trens vão rodar como em dias úteis, que é das 5h30 da manhã às 11h30 da noite. A previsão inicial era de abrir às 7 da manhã, mas o metrô informou que notou aglomerações no período de carnaval e, por isso, decidiu mudar o horário para evitar situações parecidas.
E a Justiça Federal determinou que os Detrans de todo o país voltem a emitir em papel o certificado de registro e licenciamento de veículo. No momento em que o Detran se preparava para acabar definitivamente com os documentos impressos, a Justiça manda voltar à emissão dos certificados dos carros. A decisão, que tem caráter liminar, é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e começa a valer a partir do dia 12 de abril. Os motoristas aprovaram o retorno do documento. Querendo ou não, vai ser um custo para a população, né? Para a pessoa ter que ir atrás, ter que imprimir. Não é todo mundo que tem esse recurso, né? É necessário, né, ter ainda essa impressão do documento para quem queira. Não precisa ser padronizado para todos, mas que tenha, né, que tenha essa opção da pessoa também imprimir, tirar o documento nos postos. Para determinar a impressão do CRLV, a Justiça levou em conta o fato de que aproximadamente 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. A decisão da Justiça Federal do TRF da 4ª Região, a bem da verdade, alberga todos aqueles que estão à margem da informatização do documento do veículo automotor. Então, absolutamente correta a decisão, até para que não haja prejuízo a uma minoria significativa da população brasileira que não teria acesso aí à digitalização do eventual documento do seu veículo automotor. Para cumprir a decisão, o Detran informou que vai ter que readequar a estrutura para voltar a imprimir os documentos, o que ainda não tem prazo para acontecer, e voltou a incentivar o motorista a usar o aplicativo do Detran ou imprimir o documento em casa. O programa Habilitação Social virou um sucesso. Em apenas 24 horas, aproximadamente 12 mil pessoas se candidataram a fazer a CNH de graça. Ao todo, vão ser disponibilizadas 5 mil vagas. Deste total, vão ser 3 mil na modalidade estudante. E para participar, é preciso estar registrado no Cadastro Único até o dia 15 de janeiro deste ano e comprovar que mora no DF há pelo menos 2 anos. No caso dos estudantes, é preciso ter participação do último Enem. As inscrições seguem até o dia 16 de março pelo site do Detran. Está na sua tela, é o portal.detran.df.gov.br. E atenção, estudantes! As matrículas para vagas remanescentes vão estar abertas a partir desta quinta-feira até domingo. Essa é a última oportunidade para o aluno que perdeu o prazo de se inscrever na rede pública de ensino. As matrículas para a educação infantil, ensino fundamental e médio vão ser feitas pelo site educacão.df.gov. O resultado sai no dia 1º de março. E veja a seguir, Autódromo Nelson Piquet abre as portas para os ciclistas da cidade. Que a terça-feira de carnaval foi de muita chuva no DF e teve transtorno também, viu? Nossa equipe flagrou um acidente aí, ó, no eixinho norte. Carro em cima do canteiro, complicado, tem que andar devagar na chuva, viu? Porque senão acontece isso. A gente volta depois do intervalo, porque em Brasília são 7 horas e 8 minutos. O Autódromo Nelson Piquet, na Asa Norte, está com um novo horário para os ciclistas. Essas pistas, que por muito tempo foram ocupadas por carros e campeonatos, a partir dessa semana estão liberadas para os ciclistas que querem usar o local para treinos. Os atletas podem pedalar no autódromo todos os dias da semana, das 5 da manhã às 7h30 da noite, exceto em dias de feriados, eventos, cursos e outras atividades agendadas. A decisão foi tomada pela Secretaria de Esporte para dar mais segurança aos ciclistas que dividem as ruas com os carros. De janeiro a outubro do ano passado, 17 ciclistas morreram no trânsito da capital. Um caminhão pegou fogo no Jardim Botânico. Já em Santa Maria, o motorista perdeu o controle e invadiu o comércio. A cabine do caminhão ficou toda dentro da loja. O acidente aconteceu depois do motorista perder o controle da direção e bater de frente, o que acabou deixando o caminhão atravessado na rua. O motorista não se feriu e, por sorte, não havia ninguém na loja. Na tarde de ontem, um caminhão pegou fogo no meio da rua, no Jardim Botânico. O incêndio começou depois que o motorista ouviu um barulho de estouro no carro. Após o susto, o homem decidiu parar o caminhão. Assim que desceu, ele se surpreendeu com as chamas. O fogo atingiu boa parte da frente do caminhão. Ninguém se feriu e também não tinha mercadoria sendo transportada no momento do acidente. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF abriu licitação
para renovar a sinalização horizontal das pistas aqui da capital. As informações com o Leandro Aislan, diretamente do estúdio da Band News FM. Hoje, uniformizado e tudo, hein, Leandro? É isso, vestindo a camisa aqui da Band News. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a todos. Só para a gente explicar inicialmente, Rodrigo, que a sinalização horizontal é aquela feita sobre o asfalto, né? Aquelas faixas, linhas aí com tinta reflexiva que serve como orientação aí para o motorista na pista, né? Diferente da sinalização vertical, que são as placas de trânsito. Bom, e nessa licitação, para renovar essa sinalização nas pistas, o governo pretende melhorar a visibilidade, né, em 145 quilômetros de rodovias aqui do DF. Algumas dessas vias tiveram a pavimentação renovada, mas ainda não tiveram a sinalização horizontal concluída. Um exemplo recente aqui que a gente pode dar é o que ocorreu no Eixão Sul e também no Eixão Norte, que teve aí o asfalto renovado e depois foi feita aí toda a pintura da faixa, a sinalização horizontal. E com investimentos aí de quase 15 milhões de reais, esse serviço será executado aí ao longo de 2 anos. E o contrato prevê, então, instalação de faixas de rolamento, faixas de pedestre, em vários pontos aqui do DF, né? As vias serão reformadas de acordo com uma análise prévia que vai ser feita pelo DR, pelas equipes do DR, sobre a situação de cada uma dessas vias. Rodrigo. Muito obrigado pelas informações, Leandro. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade faz mais um intervalo e já volta. Você fica aí com imagens aí do transtorno, da chuva, boca de lobo entupido não é novidade nas tesourinhas, então o motorista andando com cuidado também, passando por aí, ó, porque ó, alaga alguns trechos aí, tá tranquilo ainda, mas ó, o carro ali já ficou parado. Em Brasília, 7h13. O Brasil lidera o ranking mundial de fraudes contra cartões de crédito. Pequenas dicas de segurança podem evitar uma grande dor de cabeça. 1, 2, 3, 4 cartões de crédito. Em 10 anos, a Tereza sofreu 5 golpes que somaram cerca de R$10 mil em gastos indevidos. As instituições cobriram os prejuízos, mas a dor de cabeça... Você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar. Você olha e fala, mas eu não gastei isso. E aí entra em pânico. Em 2020, o Brasil foi campeão em vazamento de dados de cartões. Quase a metade de todos os casos registrados no mundo aconteceu aqui. Das 10 instituições com maior número de vazamentos, 7 são brasileiras. O grande número de pessoas usando a internet para compras e transações financeiras, a falta de malícia do brasileiro e as leis fracas para inibir os crimes virtuais contribuem para o crescimento desse tipo de golpe. Então nós acabamos, como consumidores, sendo o elo mais fraco dessa corrente. Isso faz com que os criminosos, e eles intensificaram isso ao longo de 2020, foquem, obviamente, no consumidor. Para se prevenir de ter o cartão clonado, apague os 3 dígitos do código que geralmente fica no verso do cartão e guarde em local seguro para usar quando fizer compras. As instituições bancárias têm oferecido o cartão digital para compras online. Ative essa função. Peça também para ser informado via mensagem de texto toda vez que houver uma transação com seu cartão. Não clique em links suspeitos, eles podem conter vírus e cuidado ao acessar sites de lojas. Muitos criminosos criam páginas falsas idênticas às verdadeiras. E tem mais. Também é importante lavrar o boletim de ocorrência. Cada caso será analisado pela instituição, mas é possível que você tenha o ressarcimento em eventual fraude. Essa questão da não punição favorece o florescimento ainda mais dessa atividade criminosa. Agora vamos às mensagens dos nossos telespectadores, porque o WhatsApp do Band Cidade hoje bombou. Ó. Começar aqui com o Jamilson, lá de Valparaíso. Ele diz que a política da Petrobras precisa ser corrigida, pois o povo sempre paga a conta. Tá complicado, né? Só esse ano, 4 reajustes, aí 3 da Petrobras no valor do combustível. Também aqui tem a Silvânia, do Cruzeiro, mandou uma boa noite aqui para o pessoal do Band Cidade. Uma boa noite para você também, Silvânia. Muito obrigado pela sua participação. Vamos seguindo aqui, ó. O Robilson Barreto, da QSB 14, lá de Taguatinga, nota 10, reportagens do Band Cidade. Muito obrigado também aqui pela sua participação, pela sua audiência, pela sua mensagem. Continuamos lendo aqui, ó. O Manuel de Santa Maria. Uma pena esses ladrões aí que roubaram lá e daqui a pouco ele falou que vão estar na rua de novo. Mas é importante
a atuação da Polícia Militar, a atuação da Polícia, dos órgãos de segurança também para garantir um pouco mais de segurança para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, Manuel, pela mensagem. Seguimos aqui, ó. Tem também uma boa noite aqui. Quem foi que mandou? Foi Kay que mandou boa noite. Onde vamos parar com esses aumentos nos combustíveis? Já podemos esperar o efeito dominó. Tudo isso vai subir novamente. Tá difícil, né? Com 4 aumentos, a previsão para 2021 também não é nada animador. É bom os motoristas colocarem a mão no bolso aí, porque para rodar tá difícil. Tem mensagem aqui. Quem foi que mandou? Vamos ver. Foi o Edivardi, mandou aqui. Parabéns pelo Jornal do Bandicidade, sensacional. Ele queria falar também, falou do Detran, deve fazer campanha sobre não dirigir depois de beber. O Detran está sempre martelando aí nas campanhas de lei seca. É importante o motorista ter conscientização também. Bebeu, não dirija, viu? Queria agradecer aqui pela companhia de vocês. Vem aí o Jornal da Band. Amanhã a Renata Dourado está de volta. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.